Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Prevenção e Combate a Incêndios e nesta aula nós vamos abordar o item 1.2 do seu material sobre a classificação de combustíveis, ok? Na aula anterior nós tratamos de aspectos sobre o fogo e você compreendeu o triângulo do fogo, onde nós temos três elementos importantes, três aspectos importantes que compõem o processo a facilitar a existência da combustão e a produção de chama, produção do incêndio, digamos assim. E nesse sentido você entendeu também que um dos três elementos são os combustíveis. Um é o oxigênio, o outro é a chama ou o fulgor e, é claro, os combustíveis como terceiro elemento. Nesse sentido, então, existe uma classificação desses combustíveis para poder facilitar a dinâmica de trabalho para atuar em prevenção de combate a incêndios. Você já deve ter reparado em várias instituições que existem extintores espalhados pelas instituições. Em locais mais específicos existem, por exemplo, hidrantes com mangueiras ali. Em alguns outros locais existem mais ainda extintores. Por que dessas questões relacionadas ao combate? Essas questões realmente estão ligadas aos aspectos que existem de materiais, que são os combustíveis para um possível processo de incêndio. Logo num processo de construção, logo num processo de alteração ou de reestruturação, de reforma, por exemplo, predial, será pensado ainda no projeto sobre quais os materiais serão utilizados e esses materiais serão pensados também em relação a essa classificação de combustíveis, ok? Vamos lá. Nem todos os combustíveis são os mesmos. É importante que a gente entenda isso. Cada um tem um ponto de fulgor, às vezes eu tenho combustível que realmente não pega fogo porque ele pode ter ali uma proteção, por exemplo. Ele pode ter, por exemplo, algum tipo de revestimento ou ter sido pintado com revestimento anti-chama, que nesse tipo de sentido vai retardar, por exemplo, a combustão. Então, se você usar o tipo errado, por exemplo, de extintor, de incêndio, no tipo errado de combustível, você pode, de fato, piorar as coisas. É muito importante que você entenda isso. Existem várias dinâmicas nesse sentido. Exemplo bem clássico é a panela com gordura ou óleo em chamas e tentar apagar com água, ok? Aquele combustível é oleoso e ele não pode ser combatido com água em cozinhas, nesse tipo de sentido. Por quê? Porque a água, à medida que ela entrar em contato, ela vai literalmente mudar de estado imediatamente, do estado líquido para o estado gasoso. E isso vai gerar uma explosão. E gerando a explosão, como aquele combustível é oleoso, é óleo, essa explosão irá dispensar literalmente muita quantidade de óleo em chamas pelas redondezas daquela panela. Por isso que cada tipo de incêndio, para cada tipo de combustível, vamos utilizar o material de combate adequado, ok? Nesse sentido, então, é muito importante entender esses quatro diferentes tipos de classe de combustíveis, tá? Quais são essas classes, professor? Os combustíveis, eles são classificados em classe A, classe B, classe C e classe D, tá ok? A classe A, literalmente, o que se inclui nelas? Madeiras, papéis, tecidos, lixo, plástico, tá? Que são materiais, combustíveis sólidos que não são metais, ok? Classe A. Materiais de classe B, líquidos inflamáveis, exemplo, gasolina, óleo, graxa, vaselina, acetona e, obviamente, qualquer não metal em estado líquido em chamas e será da classe B. Da classe C, entra as questões de eletricidade, equipamentos que obviamente estão ligados na eletricidade, então é equipamento elétrico energizado, contanto que eles estejam ligados, ok? Conectados na energia. Por exemplo, se eu tenho um computador que está desligado, longe da fonte de energia, ele vai ser outro tipo de combustível, ele vai ser classe A.
Porque ali eu tenho o quê? Ali eu tenho plástico, por exemplo, tá? Ali eu tenho alguns outros tipos de metal, por exemplo. Mas o que mais vai pegar fogo ali seria um plástico e os fios desligados. Agora, se eu tenho um equipamento elétrico energizado, ele será da classe C, para você entender essa diferenciação, ok? Então, nesse tipo de sentido, a classe D é uma classe dos metais, principalmente metais pesados. Mais difícil da gente visualizar, porque esses materiais, esses metais, geralmente vão estar dentro de indústrias químicas, ok? Como potássio, sódio, alumínio, magnésio. E essas indústrias químicas vão ter os seus reservatórios importantes separados para cada um desses tipos de componentes. Nesse tipo de sentido, então, existem alguns pontos importantíssimos sobre os extintores de água. Que é claro que a regra específica que você deve seguir é nunca utilizar o extintor de água para extinguir incêndios com líquidos inflamáveis. Nesse próprio exemplo que eu acabei de mencionar sobre o incêndio com óleo, ok? Nunca use água para extinguir um incêndio elétrico também. Nessas duas situações, serão muito piores as consequências do que ter deixado queimar para literalmente aguardar um pouco mais e procurar o extintor adequado. Uma questão importante que eu quero que você grave é sobre o uso do extintor. O extintor, ele é utilizado para apagar, inibir o princípio de um incêndio. Agora, um incêndio que já está instalado, ele não vai ter nenhum tipo de benefício. Tá claro? Porque eu não vou conseguir combater um incêndio, combater as chamas com um extintor. Por isso é importante o uso dos extintores de incêndio no princípio do incêndio, no início do incêndio, ok? Os extintores de dióxido de carbono, eles são também, ou CO2, eles são também um outro tipo de extintor e eles são utilizados de maneira específica para alguns combustíveis também. Esses extintores de CO2, eles são preenchidos com gás CO2, que não é inflamável. Como você já viu nas aulas anteriores, para que um incêndio aconteça no Triângulo do Fogo, o componente é oxigênio, não é o gás carbônico. Logo, se tiver gás carbônico, esse incêndio não acontecerá. Lembre do exemplo do experimento da vela com o copo em cima, ok? Nesse sentido, então, é importante que ele não vai ser inflamável sobre uma extrema pressão. Você pode, então, conhecer um extintor de CO2 pelo seu próprio tipo de aspecto visual. Ele vai ter um chifre duro e, obviamente, não vai ter um manômetro, ok? Um manômetro é literalmente aquele reloginho que vai fazer a amostragem da pressão interna daquele extintor. Nesse tipo de sentido, então, nós temos aqui um exemplo, esse é o chifre duro, como a gente chama, e nesse sentido, esse extintor ele é de CO2, já de maneira visual, por conta da falta do manômetro. Isso é um padrão, literalmente nacional, de normas técnicas que as empresas seguem para justamente facilitar de maneira visual todos que têm treinamento nessa área, ok? Os extintores de CO2, eles são projetados para as classes B e C, ok? Então, são projetados para a classe B e C, os extintores de CO2. É bastante importante isso. Então, líquido inflamável e também os equipamentos energizados, os equipamentos elétricos, ok? Não adianta utilizar o CO2 em líquidos inflamáveis, em outros tipos de componentes, por exemplo, que ele não vai funcionar. Tá claro? É bastante importante isso. Os extintores também de pós-químicos, eles vêm em variedade de tipos. A gente tem, por exemplo, o mais comum, que existia uma norma brasileira para todos os veículos terem extintores do tipo ABC. E nesse sentido, houve uma dinâmica muito importante no Brasil, houve até a falta desses extintores porque não tinha disponibilidade, e hoje, na prática, a legislação brasileira, ela não
coloca a obrigatoriedade de se ter um extintor dentro dos veículos, ok? Antigamente tinha que ser o C, depois veio o ABC e agora não temos mais a obrigação de ter um extintor de incêndio dentro dos veículos, tá bom? Nesse tipo de sentido, então, os extintores do tipo ABC, eles são preenchidos com pó amarelo fino para fazer esses combates a incêndio. E eles vão ser utilizados para combater incêndio, princípio de incêndio, para os combustíveis do tipo ou classes A, B e C, ok? Bom, nós vimos então nessa aula a classificação dos combustíveis e falamos também sobre os tipos de extintores que são utilizados para o combate de princípio de incêndios nesses tipos ou nos mais comuns tipos de combustíveis. Muito obrigado pela sua atenção e eu aguardo você na próxima aula.